Bem, estamos mais um encontro aqui com o grande Aristóteles, nesse livro maravilhoso chamado A Poética, né? Isso mesmo. Então, vamos fazer nossa terapia semanal. Vamos nessa. Walter, você já tinha lido alguma coisa aqui da Poética, do Aristóteles? Tinha Não, contato? não li não. Estou mandando uma mensagem aqui. Joia. Então, se prepara. Determinadas essas partes, vejamos então qual deve ser a estruturação dos acontecimentos, uma vez que este é o primeiro e mais importante elemento da tragédia. Já estabelecemos que a tragédia é a imitação de uma ação completa que forma um todo e tem uma certa extensão. Na verdade, pode ser um todo e não ter extensão. Ser um todo é ter princípio, meio e fim. Princípio é aquilo que, em si mesmo, não sucede necessariamente a outra coisa, mas depois do qual aparece naturalmente algo que existe ou virá a existir. Que definição interessantíssima sobre princípio, hein? Muito interessante. Pelo contrário, fim é aquilo que aparece depois de outra coisa. Necessariamente, ou na maior parte dos casos, é que não se segue nada. Meio é aquilo que é antecedido por um e seguido pelo outro. Portanto, é necessário que os enredos bem estruturados não comecem nem acabem ao acaso, mas sim apliquem aos princípios anteriormente expostos. Além disso, uma coisa bela, seja um animal, seja toda uma ação, sendo composta de algumas partes, precisará não somente de as ser ordenada, mas também de ter uma dimensão que não seja o acaso. A beleza reside na dimensão e na ordem, e por isso o animal belo não poderá ser nem demasiado pequeno, pois a visão confunde-se quando dura um espaço imperceptível de tempo, nem demasiadamente grande, a vista não abrange tudo, e assim escapa a observação de quem vê. Espera aí, gente, que essa parte aqui do... Não, é muito fantástico. De quem vê, porque tem enredo e estruturação das ações. De todos esses elementos, aquele que a tragédia exerce maior atração são as partes do enredo, isto é, as peripécias e o reconhecimento. Mais uma prova disso é que os autores principiantes conseguem, em primeiro lugar, aperfeiçoar-se na elocução e nos caracteres, e só depois estruturar as ações. E o mesmo acontece com quase todos os poetas antigos. Tudo bem aí, gente? Eu achei muito legal essa definição da beleza que ele coloca aqui, hein? Muito bonita essa definição, hein? O enredo é, pois, o princípio, como a alma da tragédia, e em segundo lugar vem, então, os caracteres. É algo semelhante ao que se vê na pintura. Se alguém trabalhasse com as mais belas tintas, todas misturadas, não agradaria tanto como se fizesse um esboço de uma imagem. Ué, ele voltou aqui. Parece que a gente já leu, né? Parece uma parte. A tragédia é a imitação de uma ação, e através dessa, principalmente dos homens que atuam. Em terceiro lugar está o pensamento. Ué, ele voltou? A gente leu essa parte aqui na outra vez, não leu? Aqui, ele cortou uma parte, tá vendo? Tem uma parte aqui. Bom, vamos ver se ele volta aqui, por aí. Os corpos, o limite Será aqui. que é da editora isso? Será que é da edição que errou ali? Eu acho que é, viu? Porque essa é da Calouste, né? Pode ser alguma hora que eles foram colocar ali e deu um Ctrl+C, Ctrl+V a mais. É. Agora a gente já, como no caso animal, que tivesse melhores estágios de comprimento. Isso, agora a gente já volta ao texto. Não.
E assim, tal como em relação aos corpos e aos animais, é necessário que tenha uma dimensão que possa ser abrangido por um só olhar. Também em relação aos enredos, é necessário uma duração determinada, fácil de recordar. Os limites da extensão, de acordo com os concursos e a faculdade de percepção, não são do âmbito da arte, pois se fosse preciso apresentar a concurso em tragédias, competiriam perante os clepsydras, como aconteceu algumas vezes, segundo dizem, pela própria natureza da ação, em matéria de duração, o limite mais amplo, desde que seja perfeitamente claro, é sempre o mais belo. Mais uma definição de beleza, do belo. Para dar uma definição em termos genéricos, o limite conveniente da extensão é que essa seja tal que reúna, de acordo com os princípios de verossimilhança e da necessidade, a sequência dos acontecimentos, mudando da felicidade para a felicidade e vice-versa. Clepsida era um relógio de água usado para medir o tempo que os oradores falavam. Foi encontrado numa agorá de Atenas, em cujo museu se conserva. Olha aí. Mais uma coisa depois para a gente dar uma olhada no grupo. Se houver uma só personagem, isso não implica, como pensam alguns, unidade de enredo. Com efeito, só pessoas concentram-se numa infinidade de acontecimentos, alguns dos quais não se podem reduzir a uma unidade. E também há uma ação de uma só pessoa, com as quais não se forma uma ação única. Por isso, parece ter errado todos os poetas que compuseram uma Heracleide ou uma Teseida, ou outros poemas do mesmo gênero. Pensam eles que, sendo Heracles um só homem, a sua história deveria ser também una. Mas Homero, assim como se distingue dos mais, também parece compreender isso bem, devido à sua arte ou ao seu talento ao compor Odisseia. Não narrou tudo o que aconteceu a Ulisses, como, por exemplo, que ele foi ferido no Parnaso e que fingiu-se louco na Assembleia. Acontecimentos entre os quais não existiria qualquer ligação necessária ou aparente. Pelo contrário, compôs Odisseia igualmente a Ilíada, centrada numa ação una, como nós o entendemos. Portanto, assim como nas outras artes imitativas, a um só objeto corresponde uma só imitação. Também o enredo, como a imitação que é de uma ação, deve ser a imitação de uma ação una, que seja um todo, e que as partes do acontecimento se estruturem de tal modo que, ao deslocar-se ou suprimir-se uma parte, o todo fique alterado e desordenado. Realmente, aquilo cuja presença ou ausência passa despercebida não é parte de um todo. Pelo exposto, torna óbvio que a função do poeta não é contar o que aconteceu, mas aquilo que poderia acontecer, o que é possível, de acordo com os princípios da verossimilhança e da necessidade. O historiador e o poeta não diferem pelo fato de um escrever em prosa e outro em verso. Se tivéssemos posto em verso a obra de Heródoto, com verso ou sem verso, ele não perderia absolutamente nada do seu caráter de história. Diferem pelo fato de um relatar o que aconteceu e do outro o que poderia acontecer. Interessante também. Portanto, a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado que a história, e que a poesia expressa o universal, a história o particular. O universal é aquilo que certa pessoa dirá ou fará, de acordo com a verossimilhança ou a necessidade, que é isso que a poesia procura representar, atribuindo depois nomes a personagens. Pode falar. Pode ser, Carla. O que aconteceu aqui?
Eu coloquei aí no chat o que é uma clepsidra. Eu até estava achando que era um sinônimo de ampulheta, Ah, mas não é um sinônimo de ampulheta, não. É outro instrumento de medida do tempo. Olha só que legal, tá, hein? eu vou colocar aqui. Depois vocês vejam lá, quem se interessar. Tá, Eu também não conhecia esse nome. pode. Deixa eu ver aqui. Ah, nossa, pode falar. É, depois poderia selecionar para a gente poder comentar. Portanto, a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado que a história. Uhum, É bom a gente. claro, agora mesmo, peraí. Só um minutinho. Mas é uma baita para você ver como. Eu também achei muito interessante isso. Podem falar o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso. Vamos conversar sobre esse assunto. Não? O que vocês acham? Falem. Digam. É, Quem quer começar? Carla? Posso falar? Eu achei interessante a parte ali do princípio também, né? Que ele Hum, estabelece ali né, denominando ali o que é o princípio, né? Que a gente usa até atualmente nos nossos dias, né? Algo que se vai construindo, né? Que a gente vai selecionando, vai construindo. Achei muito interessante ali, onde ele fala, é aquilo que em si mesmo não sucede necessariamente a outra coisa, mas depois do qual aparece naturalmente algo que existe ou virá a existir. Que a gente, na medida do tempo, a gente vai, né, vai selecionando, vai vendo o que constrói, né, a nossa humanidade, e aí a gente começa a incorporar isso para o nosso ser, né, para a nossa evolução. Achei muito interessante aí né, esse termo princípio, o que a gente usa como princípio, nossos princípios, né? Muito interessante. sim, para você ver como ele também já está dando uma pequena flecha aí do motor primário, né? Do motor primário, né? Que vem antes de tudo, né? Que se tem movimentos de tudo. Então, você já vê que já está dando um pezinho lá. Fica à vontade, Boris. esse princípio que a nossa colega Carla está falando, será que é o vir a ser da potência ao ato? Aquilo que está sendo programado para ser alguma coisa. E quando começar, e quando se tornar ser, será renovado, haverá uma mudança? Sim, eu acho que é nesse sentido exatamente que a Shekarla estava falando, porque assim, pelo que eu tenho entendido sobre potência, tá? Então há uma potência que se conecta a um ato específico, assim como um princípio, ele vai nortear uma coisa específica. Então assim, não, se um ato é diferente daquilo que o princípio está se colocando ali, então não é o ato correto no princípio correto. Eu acho que, por exemplo, assim, quando a gente pensa no bem, vamos pensar um exemplo bem. Igual, vou ter um exemplo até melhor, peraí. Vou pegar no texto mesmo, hein? Que ele fala aqui da questão do belo, do bom, né? Deixa eu ver o que ele repetiu aqui. Ó, aqui, ó. Pela própria natureza da ação em matéria, o limite mais amplo desse que seja perfeitamente. Não, peraí, não é isso, não. Que ele fala do belo, lembra que ele falou do belo agora há pouco? Só um momentinho, gente. Eu me perdi aqui. Ele fala do belo, do bom, que tem uma natureza específica. Lembra dessa parte, desse trecho? Acho que não está lá no início. Deixa eu ver lá. Vou pegar lá. Sim, passou esse texto, sim. Então, é sobre aquilo. Ó. A beleza reside aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui, ó. Era esse o ponto, ó. Ele fala aqui na ordem. A beleza reside na dimensão e na ordem.
Então, quando a gente fala de um princípio, ele também vai ter que ter uma dimensão e uma ordem, que está embutido nele, que é justamente isso que a gente falava muito na relação, por exemplo, lá atrás, do de anima. Então, você tem um princípio, e desse princípio você vai ter, naturalmente, uma dimensão e, naturalmente, uma ordem. Porque senão não faz sentido. Entendeu? Senão não tem uma lógica por trás, que está lá no órgão, que a gente pode ler. Mas também isso é na metafísica. Faz sentido o que eu estou falando para vocês ou eu estou viajando muito? Falem aí. Faz, sim, todo sentido. Isso, Rafael, Pode falar. isso daí me veio agora, nesse momento, a, que, que, que os filósofos antigamente, né, na época do Homero, né, que ele escreveu Odisseia, foi Odisseia, não é? Isso, Odisseia e Isso, Ilíada. isso. Uhum, Então, eles visavam muito a natureza, uhum, e a natureza segue uma ordem, isso, essa ordem em equilíbrio, né? perfeito. E nós percebemos que existe o princípio, meio e fim. Isso, E o princípio, meio e fim, podemos fazer uma analogia do passado, presente e futuro. Só perfeito. que o passado é o presente é o futuro, e o futuro passa a ser o presente e depois o passado. Uhum, sim, Então, é o link que eu puxo esse link pela nossa colega Carla falou, ela deu a entender do princípio, uhum, né? Aí eu falei sobre né, da potência ao ato, sim, que existe sempre uma mudança, sim, né? Mas acaba sendo essa mudança, a impressão que dá é que parece que se repete essa mudança. sim. Eu tenho um ponto que eu quero levantar, mas eu vou deixar primeiro para Carla. Pode ir, tá? E esse princípio também, a gente, né, claro, é um adjetivo, né, que aí você denomina, mas o princípio também pode ser o início, né, o início de tudo também. O princípio era, né, como em vários livros antigos aí. Então, nesse sentido, o princípio também, ele dá vários sentidos, essa palavra, né? A natureza, ela tem um princípio de começar, né? Começa pela semente, germinando, enfim, o princípio, nesse sentido também, né? Dá margem, né, para a gente entender, pelo menos foi o que eu entendi também aí dessa palavra. Bom, vamos lá, então. Vamos cutucar, então, que está muito... e bem-vindo, Valdeci, bem-vindo ao Aristóteles na Poética também, viu? Porque aqui ele está pegando pesado com a gente, você pode ver. No The Anime ele pegou pesado, mas aqui você vai ver que ele fala muito com a gente nesse nível, mas tem um outro aspecto também, Aristóteles, que é a teleologia. Por quê? É um princípio tudo para o bem. Lembra disso? Você lembra desse termo? Teleologia, uma coisa assim que tudo vai para um bem, entende? Então, quando ele está falando dessas coisas de princípios, quando ele fala lá do motor perpétuo, moto perpétuo lá atrás, quando ele fala que vai em direção, que a alma vai em direção ao bem, então tudo tem que ser de uma forma o quê? De uma ordem, tem que ter um princípio, meio e um fim, mas de uma forma correta, uma ordem correta. Não é qualquer coisa que serve, entende? Hoje em dia, qualquer coisa serve, porque a gente vive numa sociedade moderna que é relativista. Mas para Aristóteles, não, porque ele está buscando um universal. Por isso que ele fala ali da poesia como uma forma universal, que é uma forma filosófica do ser. Entendeu? Olha como onde ele vai encaixando tudo, as camadas, né? Quando ele fala, quando a gente levantou no primeiro momento, foi isso que trouxe, né? Inclusive essa discussão, essa nossa conversa, quando ele fala aqui da poesia, portanto a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado que a história. Por quê? Porque ela está sendo mais universal. Entendeu? Ele fala até aqui, que a poesia expressa o universal. E o que é universal?
né? É nós. Quando se fala humanidade, o bem, entende? Pode falar, você. Fiquei motivado aqui. Isso aí eu estou relembrando os textos de Anima que nós tínhamos anteriormente. Algumas coisas me faz assim lembrar, né? Esse texto da poética. Isso, exatamente, exatamente. Isso daí, cara, da teleologia, deixa eu ver se é isso o mesmo nome, porque ela está relacionada com Aristóteles. Tá? Exatamente, você vê, tem o de Anima, tem um monte ó, vou pegar um trechinho aqui, só porque eu puxei esse assunto e não vou deixar ele. Exatamente, vai juntando um monte de coisa, você. Vai um monte de. Vou pôr aqui no chat para vocês verem. Exatamente, tem o de Anima, porque no de Anima, a alma ela já está no seu ato, e a gente vai se aproximando disso, né, pelos nossos, já está em potência ali, mas a gente vai meio que nessa direção, que é o que eu coloquei aqui na questão do Aristóteles, ó, que ele fala das causas finais, entendeu? E aí, para a causa final, você tem que ser mais universal do que ser mais particular. Isso também está lá no Organon, tem um monte de. Muitas camadas, né? Muitas camadas. Típico da lição. Típico. Conseguiram ler o texto que eu mandei aqui no chat? Aqui? Qual texto, Rafael? Que você mandou lá no grupo? Não entendi. Eu estou lendo, nesse momento aqui, tem uma parte aqui que fala. Está escutando? Estão escutando? Opa, pode falar, pode falar. Eu que não estava. Assim, o universal é aquilo que certa pessoa dirá ou fará, de acordo com a verossimilhança ou necessidade. E é isso que a poesia procura representar, atribuindo depois nome às personagens. É porque eu vejo assim, nesse trecho, que o poeta, o poeta ele expressa aquilo que está interior a ele, né? Então, aquilo o que ele entende é o que ele vê em termos universal. Isso. Agora, cada pessoa vai interpretar da sua maneira, sua forma. É como fosse uma arte abstrata. A poesia é como fosse uma arte abstrata. Porque o poeta ele tem a sua assim, o seu significado de escrever a poesia. Já outra pessoa vai ler a poesia, vai entender de outra forma. Terceiros e quartos vão entender de outras formas. Mas no intuito é o equilíbrio, né? O equilíbrio, a beleza, né? A organização, né? É isso que acho que eleva a poesia. Tanto que, no caso, eu costumo fazer poesia. Né? Tem momentos que né, eu não vou dizer que eu sou um poeta, mas tem momentos que me dá tipo, como fosse um êxtase, né? E eu começo a escrever. Não sei declamar, mas eu começo a escrever e já percebi que nas minhas poesias, quando eu passo para alguma pessoa ou terceiros, já interpreta de outra forma, de outra maneira. Assim como também a arte abstrata também. Né? Mas é uma coisa assim, passa a ser universal. Né? Particular da minha parte, mas num todo ela passa a ser universal.
Exato, principalmente por o seguinte, porque a história ela é só uma, mas a poesia ela tem essa força. Pode falar. E aí, complementando o nosso colega, a estética também, né? A estética também é importante, né? Porque a poesia, eu não tenho muita propriedade para falar sobre poesia, né, gente? Mas, assim, o que eu conheço, o pouquinho que eu conheço sobre poesia é a questão da estética, né? Da rima, e é muito subjetivo, bem como o Valdeci falou, é tudo muito subjetivo, né? Cada pessoa interpreta no meio da sua leitura de mundo, né? Leitura de vocabulário, né? Mas é fundamental a gente ter esse contato com esse outro gênero textual, porque senão a humanidade, a gente fica emburrecida, né? Porque a poesia faz a gente né, desenvolver outras áreas aí cerebrais e desenvolver outros sentidos, né? Não fica só restrito a um texto informativo, né? Fica informação, fica mais, aprofunda mais, né? O ser humano. Importante. Como a gente, isso aí é arte sobre a arte. Vamos supor um exemplo. Um poeta ele olha um quadro, né, analisa aquele quadro, uma pintura de um outro artista e vem ali nele naquele momento assim, entendeu? A necessidade de escrever. Aí surge uma poesia, que é uma outra arte. Aí vem um compositor, pega aquela poesia, transforma numa música, uma bela música, né? Uma música que tenha letra com melodia. E assim vai sucessiva. Aí daquela letra, daquela melodia, surge o teatro, né? A contracenar puxa, acaba. É isso que acho que eu creio que é o universal. Pode falar, cara, à vontade. E esse universal, ele não sei se vocês já fizeram esse exercício, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de analisar algumas obras, algumas telas, porque eu trabalho muito com a semiótica, né, gente? Eu tenho paixão pela semiótica, né? Que aí vem de outros autores e tudo que não é aqui de certa forma também entra também na filosofia, não deixa de, mas são outros autores aí. E eu, de vez em quando, assim, quando eu tenho um tempo, não sei se vocês já fizeram isso, né, trazer as obras e analisar aquela figura semiótica, ler aquele simbolismo da figura. E dali a gente interpreta tanta coisa, as leituras de imagem, né, interpretação e leitura de imagem, e dá um sentido muito grande, assim, não sei se vocês já fizeram isso. E dali você pode criar até uma poesia em cima, enfim, né, textos sobre a figura. Eu acho muito importante isso, assim, de vez em quando eu faço isso. É um outro exercício. Muito bom, é exatamente isso. É sobre isso, é sobre isso que é universal. É sobre isso, porque ele estava no sentido do universal, talvez, no sentido justamente de múltiplas interpretações. A história não tem como, ela é dura. E aí vocês percebem uma coisa, que eu acho que ele fala no poeta também como um artista. E o artista, ele tem uma coisa que falta hoje em dia, quer dizer, que hoje em dia as pessoas não têm, que é uma dureza de pensamento, sabe? Que é tudo muito, tem que ser assim, 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 assim. E o poeta não, ele está falando, não, gente, não precisa ser necessariamente ser assim. Você pode ser de uma forma mais universal, mas você pode ser de uma forma universal também, com ordem. Então é bem interessante isso, que tem uma beleza embutida aí. Porque você vê assim, a própria teoria da relatividade, por que ela faz tanto sucesso? Porque tem uma ordem e uma beleza embutida. Muitas teorias não fazem que são talvez tão interessantes quanto, mas não fazem sucesso porque elas são meio feias, entre aspas.
Mas lá na teoria da relatividade de Einstein, todo mundo fala, mas tem uma beleza embutida. A matemática tem uma coisa também, uma beleza intrínseca, porque tem uma ordem, tem uma coisa embutida. Você vê como o negócio vai vindo. Gente. Bem-vindo, Aristóteles. Pode falar, fique à vontade, gente. É o princípio, meio e fim, né? De acordo aí com o que você falou, entra nisso, né, Rafael? O princípio, meio e o fim, o início da equação, o desenvolver da equação e o final, o resultado final. É o resultado que Einstein conseguiu, né, com a teoria. E outros junto com ele, né? Porque ele não fez sozinho, né? Exato, exatamente. Né? Saiu só ele como... Como o desenvolvedor, né? É assim. Mas, claro, né? Tem o seu valor, né? Sim, sim. Mas era uma outra coisa que eu queria falar com vocês, mas agora me fugiu. Eu vou lembrar, depois eu falo. Fique à vontade. Pode falar, Valdir. Porque o que, assim, tudo é necessário, né? A parte que a gente fala, o artista, ele pensa de uma forma fluida, ele flui, né? A parte aí dá a impressão que é algo assim aleatório, algo assim sem descompromissado, não é? Tem uma ordem. É porque pensa de forma fluida. Já um engenheiro já não pensa de uma forma assim fluida. É a parte como o Rafael falou, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquela forma, não pode passar da... Mas isso é necessário tanto na parte da matemática, né, da engenharia, quanto da parte da arte, né? Os dois juntos, né? Os dois separados, né, ao meu ver, não andam, entendeu? Não é bom. Os dois juntos, né? Eu creio que Pitágoras ele conseguiu, né, pegar tanto a parte fluida da arte, né, que ele era artista, né, e a parte mais assim que eu digo mais seca, que é dos números, da matemática. Ele fez a junção. Essa junção que surgiu quando a gente fala a beleza, entendeu? O equilíbrio. Sim, exatamente. É isso que faz a gente ser um ser humano. E complementando aí o que vocês estão falando, os profissionais com sucesso, por exemplo, um engenheiro que tem sucesso, né, um arquiteto que tem sucesso, eles têm essa questão da criatividade, né? Porque o engenheiro ele tem que ter essa noção de estética, e ter outros conhecimentos, né? Não pode ser como o Valdeci falou, a ciência exata ela é muito engessada. Eu acredito que hoje em dia estão se formando profissionais não com uma cabeça engessada, mas como era antigamente, né? Tá aí o Oscar Niemeyer para comprovar, né, que não podemos ser engessados, né? E as obras dele tão atemporais, né? Ele e outros, né? Tem também talentos aí brasileiros, mas sempre a questão da criação, né? Da imaginação, porque você olha a obra do Niemeyer, dali você imagina vários sentidos, né? E aí que está do engenheiro, né? Um engenheiro, uma engenheira, um profissional, arquiteto, ter essa questão. Porque vocês falaram aí da história, né? História é conhecimento do tempo, né? Eles são a questão ali muito fundamentado, né? História, ela é muito essa rigidez, eu acho que vocês se referiram, né? Essa rigidez que tem muito também nas ciências biológicas, né? Uma rigidez, um rigor científico. Mas eu vejo também em outras áreas das humanas assim também. Mas, claro, tem que se ter isso, mas também tem que ter a parte da criatividade, de assimilar outros conhecimentos, né? Para isso não ficar tão duro, né? Não ficar tanto uma dureza, né?
e, e poder passar isso para a humanidade, poder passar isso para as pessoas. Porque senão fica muito restrito, né? Fica algo muito assim, muito só aquele saber, não se valorizam outros saberes, né? E uma das palestras, eu não consegui assistir aí do Cobrefil, falava inclusive sobre esse ensino transdisciplinar, interdisciplinar, que é muito importante, que é o que a gente está agora abordando aí, né? A gente sem querer entra nesse sentido aí, da questão da história não poder ser dura, né? Os conhecimentos, né, da história como ciência, e essa poesia ela está sempre junto, né? A poesia ela sempre está junto com a gente no nosso conhecimento, cada um na sua área, psicanálise, né? Qualquer área do conhecimento aí, nas ciências biológicas, sei lá, na matemática, a poesia sempre presente, né? Sim, e olha que interessante, eu vou complementar com uma coisa bem importante. O mesmo sujeito que escreveu um livro chamado Poética, que a gente está lendo, é o mesmo sujeito que escreveu um livro sobre lógica. É. Entendeu? É o mesmo sujeito. E escreveu sobre alma, sobre psicologia. É o mesmo sujeito que escreveu 300 livros. É o mesmo cara, é o mesmo cara. Então, olha que interessante, como a gente regrediu. Agora que o pessoal começou a sacar que não dá para pensar assim, regressão. Vamos ser específico, mas você vai matar todas as áreas por causa de uma área. Aí vem um sujeito aqui chamado Aristóteles, que a gente gosta muito, fala, não, 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 vocês estão errados. Esfrega na nossa cara que a gente está tudo errado. Que é igual o outro se falou. Faz poesia, faz música, faz isso, mas também faz engenharia. É o mesmo sujeito. A gente está excluindo e está regredindo, está regredindo. A gente for analisar, é porque assim, eu não é a minha área, né? A área de quem trabalha em teatro, né? Mas eu acho muito interessante, muito importante quem trabalha com teatro, com cinema, com novela, que é uma cultura, né? Então é uma interpretação da história. Ele está interpretando, né, uma história, interpretando um texto, né, com a arte cênica. Só que dentro dessa interpretação entra música, entra poesia, entra beleza, é um conjunto. Entra filosofia, se a gente analisar, entra filosofia, entra matemática, tudo numa, né? Se a gente olhar por pormenores, os artistas estão contracenando, mas ali tem um quê de poesia, de filosofia, entendeu? A gente não sabe, entendeu? Né? Vamos supor, nomes que às vezes tem que vai lá na Grécia para poder pegar um nome para poder fazer um personagem de um ator. Então são coisas, são a criatividade, né, em si. É muito interessante, e tudo é a arte, né? E tudo de forma é, ordenada. Vocês repararam, como a gente está aqui há uns 15 minutos falando disso, mas a gente estava falando exatamente o que o Aristóteles falou do universal. Você está vendo como a gente não saiu a gente não conseguiu sair dele ainda? Você está vendo como isso é a força do texto dele? Olha como o cara estava pensando já. Ele está falando exatamente disso, da poesia, do universal, do ser humano, da arte, da sua extensão existencial, que foi a última vez que a gente falou, né, cara, na reunião passada, que a gente saiu, a gente até brinca, uma das brincadeiras que a gente faz com a Carla, que eu falei com a Carla, é que ele entra, o Aristóteles entra com os dois pés no peito, não quer nem saber da gente, ele só fala, se vira aí, filho, se vira. Olha o que a gente está fazendo, não saímos do Aristóteles. Faz 20 minutos que a gente não está saindo do Aristóteles. E tão forte que é o texto, tanto que fala na essência do ser humano. Vamos ler mais um pouquinho, pessoal, porque já foi. Tá? Eu sei que a gente não vai conseguir terminar esse capítulo hoje, porque está muito intenso. O particular por exemplo, o que fez Alcibíades.
o que lhe aconteceu. Na comédia, isso torna-se desde logo evidente. Os poetas estruturam o enredo entendendo ao princípio da verossimilhança e só depois atribuem ao acaso os nomes e não escrevem como os poetas iâmbicos sobre determinadas pessoas. Na tragédia, porém, os poetas prendem-se a nomes reais e a razão disso é que o possível é fácil de acreditar. Olha só que nossa. Na verdade, nós não acreditamos que coisas que ainda não aconteceram sejam possíveis. Ao contrário, pelo fato de terem acontecido, torna-se evidente que eram possíveis, porém teriam ocorrido se fossem possíveis. No entanto, em algumas tragédias, apenas um ou dois dos nomes são conhecidos, enquanto outros são inventados. Em algumas, nenhum, como no Anteu de Agaton. Nesta peça, tanto os fatos como os nomes são inventados, e nem por isso agrada menos. Assim, não é de todo necessário cingir-se a história tradicionais sobre que verso, geralmente as tragédias. Preocupam-se com isso, preocuparem-se com isso seria ridículo, pois mesmo as histórias conhecidas são conhecidas por poucas pessoas, e, no entanto, agradam igualmente a todos. De tudo isso resulta evidente que o poeta deve ser um construtor de enredo mais do que de verso, uma vez que é poeta devido à imitação e imitações. E se lhe acontece escrever sobre fatos reais, não é menos poeta por isso. Nada impede que alguns fatos que realmente aconteceram sejam possíveis e verossímeis. E é nessa medida que ele é seu poeta. Alguma coisa aí que vocês bateu em vocês aí? Tudo tranquilo ainda? Tudo tranquilo? É que eu estou lendo Eu, aqui. eu gostei, Rafael, dessa parte que ele cita aí que o poeta ele constrói enredos, né, e não versos, né? Nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Porque o poeta faz versos, rimas, né? E olha só o que ele traz. O poeta ele coleciona, né, como se fosse colecionar enredos. Olha só. Se você for pensar a Odisseia, por exemplo, ela também tem um enredo, né? Se você pensar, como é que é o nome daquele livro da... Não lembro se é a Cecília Meirelles ou Raquel, que ela escreveu uma poética também, que é tida como uma poética moderna. Não lembro. Bom, enfim. Mas para você ver como vai abstraindo, vai abstraindo. Pode falar. Pode ser. Quando a gente faz assim né, faz uma poesia, né, eu não vou falar, eu não vou dizer que eu sou poeta, eu me aventuro, né, em poesia. Não é tão fácil, né, você pegar, colocar no papel, né, algo que você vê, você sente, você tem que sentir, né, aquilo tem que vir de dentro de você, é algo assim profundo. Você coloca, mas você tem que reler, tem que, entendeu? Ver o significado das palavras, né? Então tem que fazer com calma, com paciência. Você tem que estar com aí que eu digo anima, né? Um ânimo assim bem tranquilo, bem equilibrado, né? Você não pode estar muito nervoso, entendeu? Muito assim tenso para você poder fazer algo que sabe que fique belo, né? Porque aí você transpor aquilo no papel. Existe poesias que você leva 3 dias para fazer, para corrigir, entendeu? Às vezes é um dia, e você fica exausto. No fim, quando você termina de fazer, você lê, você se sente gratificante consigo mesmo. Ainda mais quando você
transmite para outras pessoas se gostam, aí que te dá um ânimo de você continuar fazendo poesia, né? Ainda mais você fazendo poesia voltado com a filosofia, muito interessante, muito bom, muito gratificante. Então, só para complementar aqui, só um gancho que a Carla falou, não é esse livro, é o chama Romance da Inconfidência da Cecília Meirelles, tá? Era isso que eu queria remeter. Sobre o que você falou, Valdeci, agora vem mais uma vez Aristóteles, vem com os dois pés no peito. É o que ele fala do esboço. Ele fala muito do esboço, tanto no De Anima, como que aqui, que eu coloquei até no grupo, lembra que eu coloquei no grupo? Chegou a ver isso, você, lá no... Ele fala muito dessa questão do esboço, que há o esboço que auxilia você a ter esse entendimento das cores, da poesia, e é por isso que você sai exausto, porque é um trabalho de esboço. Você começa com esboço para colocar tudo, e depois você vai passando, aí você sai exausto, sai cansado. Você vê como ele já percebeu isso lá na época dele, Maurício? Oi? Você viu como ele já notou isso? Eu até coloquei no grupo. Que ele fala isso tanto no De Anima, como no... Só um minutinho, que eu tenho ele separado aqui. Para você ver como a gente não conseguiu, mesmo assim. Só um minutinho aqui, rapidinho. Ó, ele fala aqui. O enredo pois, o princípio, que como é a alma da tragédia. Em segundo lugar, vem, então, os caracteres. É algo semelhante ao que fizemos na pintura, que trabalhasse com as mais belas tintas todas misturadas, não agradaria tanto como se fosse o esboço de imagem. Ou seja, é o esboço. Começa pelo esboço, pelo esforço do esboço, que ele vem o quê? Ordenado, que ele vem organizado, e aí você chega a esse ponto que você falou, Maurício, ao trabalho final. Tá vendo só? É por aí as ideias. Pode falar, cara. E entra na questão do nosso aí, princípio, meio e fim. A ordem. Pronto. Tudo fechando aí. Tudo fechado. Tá vendo que beleza? Vamos mais um pouquinho, porque daí depois a gente já tá quase no final da nossa. Porque tá vendo como tá tenso? Tá bem denso. Valdeci, tá gostando, Valdeci? Ótimo. Nem vou perguntar pra Carla, porque eu já sei de aquilo. Viciado em Aristóteles. Dentre os enredos simples, as ações episódicas são as piores. Entendo por enredo episódico aquele que os episódios desenrolam um após o outro sem uma sequência verossímil ou necessária. Tais enredos são escritos por maus poetas, porque são maus, e por bons poetas, por causa dos autores. É que, ao compor peças para concurso e ao desenvolver um enredo para além de suas capacidades, são muitas vezes forçados a modificar a ordem natural. Olha que fantástico! Uma vez que a imitação representa não só uma ação completa, mas também fatos que inspiram temor e compaixão. Esses sentimentos são muito mais facilmente suscitados quando os fatos se processam contra nossas expectativas, por uma relação de causalidade entre si. Desta forma, a imitação será mais surpreendente do que se surgisse do acaso de sorte. Os fatos acidentais causam mais admiração quando parece que acontece de propósito, como, por exemplo, a estátua de Mites, em Argos, ter sido causadora da morte de Mites, quando ela assistia a um festival, caindo-lhe em cima. Pessoal, isso aqui é um elemento surpresa. Você percebe esse elemento surpresa? Muitas vezes, na escrita, você vê um elemento, quem sabe que faz muito isso aí? O Nelson Rodrigues. Do nada, ele mexe no enredo, vai para outro canto. Podem perceber
Quem faz muito essa quebrada assim, de enredo é o Nepotismo. Tais fatos parecem não acontecer por acaso, portanto, enredos desses gêneros são necessariamente mais belos. É verdade. E também causa essa coisa assim de uma tensão. Pode falar. Quem levantou a mão? Pode falar, cara. O Aristóteles ele exemplifica dando esses elementos surpresa, né, para a gente ficar já com a cabeça já refletindo. Que coisa, né? Ele está exemplificando e traz e volta, né, num outro assunto, mas ele não deixa de sair do contexto, né, da explicação. Que arte, né, o estado da arte, né, dele, impressionante. Pode falar, Valdeci. É uma curiosidade, uma pergunta. O William Shakespeare, ele deve ter se aprofundado em Aristóteles, não? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ele deve ter tido esse livro aqui como um manual da escrita para ele, porque Sim. se você pegar, por exemplo, assim, o Mercador de Veneza, não sei se você já leu, eu até comentei isso com o Estevão. Tem um momento ali no final, que eu não vou dar spoiler, que ele consegue mudar toda a história. Toda a história ele muda ali nos capítulos. Nos últimas páginas, fala: caramba, bicho, tinha que ser não é o cara é um gênio mesmo, viu? Sim, ele deve ter conhecido bem a história da fundo. É Com porque certeza. ele não é muito falado assim, né? Shakespeare. Só quem deve ter estudado, se aprofundou, arte cênica, né? Estudar para poder vai ser ator, atriz, trabalhar com teatro, mas aí na filosofia em si, eu não foi pouco foi falado em Shakespeare, William Shakespeare, e foi um grande gênio. Pode falar, cara. Manda bala. Olha, gente, eu não tenho leitura assim para falar sobre a propriedade para falar isso agora, mas com certeza sim, viu? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque esses autores antigos, né, eles sempre se basearam nos clássicos, né? E provavelmente nos gregos, provavelmente. É da gente pesquisar, pessoal. É da gente pesquisar, né? Sim. Porque, na verdade, é igual você falou, na verdade não tem como você fugir de certos autores dentro daquele nicho. Não tem como. Por exemplo, assim, falar da filosofia, assim, falar de Platão e Aristóteles, meu filho, você está maluco. Você está falando de qualquer coisa menos filosofia. Não tem como você fugir desses autores. Sabe? Assim como você vai falar de teatro, você fala de Shakespeare, não tem como. Sabe? São certas coisas que eles vão se repetindo ao longo da história, porque não tem como você fugir sem base. É a mesma coisa de você ler uma peça de teatro sem a entonação correta. Fica só um texto. Ele não falou isso da poesia também? Fica um enredo. Ele pode fazer, o poeta pode falar, mas vai falar com tom, igual um poeta. Então, é isso aí que eu também pensei, Rafael. Lá no começo, é que o Valdeci não. Depois o Valdeci pode assistir a aula passada e a gente debater também, porque Aristóteles passa todo o passo a passo ali, né, da construção do palco, os bastidores, quem é que faz parte, quem é que seleciona, né, e quem é que faz a comédia, quem é que faz o drama. Provavelmente todos esses autores aí de peças, né, que Shakespeare e outros também, mas é o Shakespeare que é mais comentado, né? Provavelmente ele se baseou, porque Aristóteles ele tem uma obra imensa, né? E ele traz muito essa questão aí na poética, que é o que a gente está lendo, esses bastidores, toda a construção, né, do teatro também. Provavelmente ele se baseou assim, gente, provavelmente. Pode ser que eu esteja equivocada aí,
Mas a gente pesquisa a respeito, depois o que eu encontrar eu passo para vocês lá. É só jogar no IA. Agora a inteligência artificial vale a pena. Depois a gente mete lá no Meta, lá no nosso grupo, fala, e aí, qual é a influência? Vai descobrir. É o jeito correto de usar a IA. A gente estava falando isso. Vai ajudar nossas pesquisas, nossas dúvidas. Bem, pessoal, então eu vou fechar nossa reunião aqui, porque já tem. Software suga a gente mesmo.